Você pensa que está sozinho quando assiste pornografia, que é só você, uma tela e o prazer, mas não está. Existem entidades que observam em silêncio, que se aproximam quando você está vulnerável e que se alimentam, não do que você vê, mas do que você sente, do que você entrega, do que você libera. Enquanto você acredita que está apenas se satisfazendo, uma transação espiritual acontece. O que você chama de prazer, outros chamam de banquete. A pornografia não é apenas imagem, é um portal. E todo portal, quando aberto, convida alguém a entrar. Antigas culturas sabiam disso. Falavam de súcubos, espíritos femininos que seduzem homens durante o sono para roubar sua energia vital. Falavam de íncubos, entidades que dominam o corpo, esgotam a alma e escravizam o espírito pelo desejo. E hoje, eles têm um novo altar, a tela do seu celular. Neste vídeo, você vai entender como esses espíritos operam através da pornografia, o que eles querem de você e por que você se sente mais vazio a cada recaída. Vamos revelar o que está por trás da masturbação compulsiva, uma guerra invisível por sua energia e sua alma. Se você sente que algo te persegue, se a culpa e o cansaço não fazem sentido, se a queda sempre volta, este vídeo é para você. Prepare-se para enxergar o que está escondido e para recuperar aquilo que eles vêm tentando roubar de você desde o primeiro clique, a sua essência. O prazer nunca foi neutro. Desde os tempos antigos, as civilizações mais sábias compreendiam que o êxtase não é apenas um estado físico, é uma abertura, um momento em que o corpo se expande, a mente se rende e a alma fica vulnerável. E tudo o que acontece durante esse estado entra em você. Por isso, nas tradições orientais, o orgasmo era tratado como um ato sagrado, um portal que podia ser usado para ascender ou para ser invadido. No Tantra, no Taoísmo, até mesmo em seitas antigas da Mesopotâmia, havia o entendimento de que o clímax sexual era uma chave espiritual. Mas, como toda chave, ela podia abrir portas para a luz ou para as trevas. Hoje, a pornografia transformou esse momento em um ritual solitário e inconsciente. A maioria dos homens se entrega a ela, buscando apenas alívio, mas não percebe o que está abrindo ao seu redor. Durante o consumo, seu campo espiritual se enfraquece, sua atenção se fragmenta, sua presença se dissolve, e naquele exato momento, você se torna acessível. A Bíblia diz que o corpo é o templo do Espírito Santo. Mas quando usamos o templo para adorar imagens distorcidas, com desejos que não são nossos, alimentando fantasias que não nasceram da nossa alma, nós estamos profanando esse templo. E quando o templo é profanado, entidades se aproximam. Elas não vêm com correntes nem com gritos. Elas se aproximam como pensamentos, como impulsos, como sussurros. Elas sabem exatamente quando você está fraco. Sabem quando sua energia vital está alta e pronta para ser roubada. Esses espíritos não se alimentam de carne, nem de sangue. Eles se alimentam de energia emocional condensada. E o prazer sexual, quando separado da alma, é uma explosão energética que os atrai como hienas no escuro. Eles vêm porque você os chamou, mesmo sem saber. Cada vez que você busca prazer artificial, sem consciência, sem propósito, sem luz, você abre um campo, e nesse campo, o que entra não sai sem deixar marcas. É por isso que depois do clímax, muitos homens sentem culpa, vergonha, tristeza, cansaço. Não é só biologia, é como se algo tivesse sido arrancado, como se uma parte da sua alma tivesse sido entregue, trocada por segundos de prazer vazio. E foi. O prazer é um portal. E cada vez que você atravessa esse portal de olhos fechados, você perde algo de si e dá algo para o outro lado. Esses espíritos antigos têm nomes em lendas antigas. Súcubos, que seduzem homens em sonhos, alimentando-se de seu prazer noturno. Íncubos, que dominam o corpo e geram dependência sexual. Asmodai, o demônio da luxúria nas tradições hebraicas, que promove o desejo descontrolado e a divisão interna. Mas hoje, eles não precisam mais de rituais, nem de invocações conscientes. Hoje basta uma tela,
Um clique, um desejo solitário. E você já está de joelhos. Não fisicamente, mas espiritualmente. Eles se aproveitam do que você não vê, do vazio na alma, da carência não resolvida, da ferida que o prazer tenta cobrir. E enquanto você pensa que está no controle, sua energia está sendo drenada, oferecida como sacrifício no altar de entidades invisíveis. Mas isso não é irreversível. O mesmo portal que foi usado para entregar sua força pode ser fechado. O mesmo desejo que te enfraqueceu pode ser transmutado. Mas, primeiro, é preciso reconhecer: você não está lutando apenas contra o hábito. Você está lutando contra seres que querem te manter fraco, dividido e distante do seu chamado. Porque um homem sexualmente dominado é um homem espiritualmente vulnerável. Durante séculos, homens de diferentes culturas relataram a mesma experiência: a sensação de estar paralisado no meio da noite, a presença de algo no quarto, o peso sobre o peito e, muitas vezes, o toque de uma entidade invisível, provocando excitação, medo e esgotamento ao mesmo tempo. Isso não é apenas sonho, é uma guerra espiritual silenciosa, antiga e real. Na Idade Média, essas presenças ganharam nomes: súcubo, um espírito feminino demoníaco que se aproxima de homens enquanto dormem, tomando a forma de uma mulher sedutora e se alimentando de sua energia sexual.Íncubo, sua contraparte masculina, que ataca mulheres, mas também manipula homens, dominando o corpo e corrompendo a mente. Mas não pense que isso é apenas superstição medieval. Em quase todas as civilizações antigas, há relatos semelhantes. No Tibete, são chamados Demara, entidades que testam a pureza através do desejo. No folclore africano, há os djinns da luxúria, que criam pactos silenciosos através do prazer solitário. No Antigo Egito, acreditava-se que algumas almas perdidas vagavam em busca de vitalidade humana e a encontravam através do prazer desenfreado. E hoje, o que mudou? Nada, apenas a forma. Os súcubos modernos não precisam mais invadir sonhos, eles vivem nos vídeos, nas imagens, nas fantasias que você mesmo alimenta. Cada vez que você busca pornografia, cada vez que você se entrega ao prazer vazio, você invoca essas forças, mesmo sem nomeá-las. E como elas agem? Primeiro, elas se aproximam durante os momentos de desejo descontrolado. Depois, elas se alimentam da energia liberada, não apenas física, mas emocional, mental e espiritual. Em seguida, deixam um rastro de apatia, cansaço, confusão, vergonha e, por fim, voltam para mais, sempre que você permitir. Súcubos e íncubos não são metáforas, são arquétipos espirituais. São formas que representam inteligências sombrias que vivem do que você derrama sem propósito. E quanto mais você alimenta essas entidades com sua energia, mais fraco você se torna para resistir. É por isso que muitos homens relatam os mesmos sintomas: cansaço inexplicável, olhar apagado, perda de vontade, ansiedade sexual constante, medo de dormir, vícios que se intensificam no silêncio da noite. Você pode não ver essas entidades, mas elas veem você e esperam. Esperam que você continue cego. Esperam que você ria, duvide, subestime. Porque o maior truque desses espíritos é convencer você de que eles não existem. Mas existem. Você já sentiu o peso. Já acordou esgotado depois de um ato solitário. Já sentiu vergonha, mesmo sem motivo. Já percebeu o ambiente pesado, o coração inquieto, os pensamentos sujos que não param. Isso não vem de você, vem deles. E quanto mais você alimenta, mais domínio eles têm. O homem que vive caindo na pornografia não é apenas viciado, ele está envolvido por uma rede espiritual de aprisionamento invisível. E só a verdade pode libertá-lo. Você precisa entender que a pornografia não é apenas conteúdo impróprio, é um ritual de invocação, um pacto silencioso entre o prazer e a sua própria destruição. Mas o pacto pode ser rompido, e isso começa com o reconhecimento. Você não está lutando contra um hábito, você está sendo vigiado.
seduzido e drenado por inteligências espirituais que desejam uma única coisa: a sua alma em troca do seu prazer. A maioria dos homens acredita que tudo termina no corpo, que o prazer é apenas uma reação biológica, que o alívio vem e vai, e a vida continua. Mas isso é uma mentira cuidadosamente arquitetada, porque o que você sente no corpo começou no espírito. O orgasmo, quando experimentado, não é apenas físico, é uma liberação massiva de energia vital, uma explosão de força criadora. E como toda energia poderosa, ela atrai presença. Imagine sua energia sexual como um campo de luz intensa. Quando usada com consciência, essa luz pode curar, construir, elevar, proteger. Mas quando liberada sem direção, sem pureza, sem propósito, ela se espalha, vulnerável. E nesse instante, alguém se aproxima para devorar. Esses espíritos que operam por trás da pornografia, súcubos, íncubos, entidades de luxúria e desordem, não têm energia própria. Eles vivem da energia dos outros. Como parasitas espirituais, eles sugam o que é sagrado, se alimentam do que deveria ser reservado para a criação, para o amor, para a conexão com o divino. E quanto mais intensa a sua queda, mais alimento eles recebem. No clímax, eles bebem da sua luz. Na repetição, eles se enraizam. Na culpa, eles te silenciam. Na vergonha, eles te controlam. Você se pergunta por que acorda fraco, por que perdeu a presença, por que se sente sujo, mesmo depois de um banho, por que não consegue olhar nos olhos das pessoas, nem orar com sinceridade, porque sua alma está sendo esvaziada por eles. E não é exagero. Cada vez que você se entrega a esse ciclo de prazer rápido e solitário, você está oferecendo sua energia como um sacrifício involuntário. A pornografia é o altar. O orgasmo é a oferta. E você? É a vítima que se entrega, sorrindo. Esses espíritos se alimentam das emoções condensadas nesse momento. O desejo cego, a ansiedade do alívio, o prazer sem amor, a culpa silenciosa, a vergonha secreta. Essas emoções, todas vibrando juntas, são como um perfume para entidades espirituais. E quando você repete o ato dia após dia, semana após semana, você não está apenas repetindo um comportamento, você está renovando um pacto. E o pior, eles te fazem acreditar que você precisa disso. Fazem você se sentir sozinho, carente, sem alternativa. Sussurram mentiras. Você vai cair de novo. Isso não é tão grave. É só prazer. Todo mundo faz. Mas enquanto você acredita nisso, eles continuam se alimentando. E o que eles roubam não é apenas energia física. Eles sugam sua criatividade, sua força de vontade, sua clareza mental, sua autoridade espiritual, seu brilho, sua fé, sua voz. Você começa a se tornar opaco, a se esconder, a se calar, a aceitar uma vida fraca, dividida, rasa. Porque um homem drenado não ora com poder, não ama com profundidade, não lidera com firmeza, não resiste com coragem. E é exatamente isso que esses espíritos querem, um exército de homens fracos, culpados, silenciosos, fáceis de manipular. Mas há uma forma de romper esse ciclo, e tudo começa quando você decide fechar o altar. Quando você diz, essa energia é sagrada, e eu não vou mais entregá-la às trevas. A retenção é o começo, a oração é a fortaleza, a presença é a lâmina, porque quando você recupera sua energia, eles fogem. Não suportam luz, não suportam firmeza, não suportam homens que se levantam. Eles só têm poder enquanto você está de joelhos, não orando, mas caído. E a escolha de se levantar é sua. Talvez você já tenha tentado parar. Você deletou os vídeos, fez votos, prometeu que seria a última vez, sentiu vergonha, chorou e mesmo assim voltou. Não foi por fraqueza, não foi falta de vontade, foi por causa da prisão invisível. Os espíritos que operam por trás da pornografia não apenas se alimentam da sua energia, eles criam correntes emocionais e espirituais que te mantêm dentro do ciclo. Eles são inteligentes, não atacam apenas o corpo, eles
reprogramam sua mente, reconfiguram seus impulsos e sequestram sua vontade. Você começa a viver no automático. Sente um vazio? Masturbação, ansiedade, pornografia, o tédio, fantasia, e cada repetição reforça os trilhos do hábito, até que você se torne um prisioneiro sem perceber. Mas o que torna essa prisão tão eficaz não são as grades, é o engano. Eles fazem você acreditar que você é o problema. Você é fraco. Você nunca vai mudar. Isso é quem você é. Mas isso não é verdade. O que você sente é o resultado de uma guerra silenciosa que você não aprendeu a identificar e que agora te domina por dentro. A prisão é construída com culpa, mas é reforçada com vergonha. Porque a vergonha isola, te impede de pedir ajuda, te faz fingir que está tudo bem, te convence de que Deus se afastou de você, quando na verdade foi você que se escondeu. E no isolamento, esses espíritos têm liberdade total. Eles plantam pensamentos, te bombardeiam com memórias, acendem o desejo no momento certo, sempre que você estiver fraco, cansado, frustrado, emocionalmente abalado. A pornografia se torna um remédio falso, um alívio momentâneo para feridas que você nem sabe que carrega. E enquanto você pensa que está no controle, o ciclo já se fechou outra vez. Você cai, sente culpa, promete parar, se reprime, fica tenso, explode, cai de novo. E a prisão se torna ainda mais sólida. O nome disso é cativeiro espiritual. E ele é alimentado por 3 pilares invisíveis. Mentira, a ideia de que prazer é tudo que você tem. Isolamento, o silêncio que te afasta de Deus, de outros homens, da verdade. Culpa não curada, que te impede de orar, de buscar, de lutar com fé. Esses pilares mantêm milhões de homens presos e fazem com que, mesmo os mais espirituais, os mais disciplinados, os mais determinados, voltem. Porque isso não é apenas comportamento, é guerra. E você não pode vencer essa guerra com força de vontade sozinha. Você precisa reconhecer que há uma estrutura espiritual operando contra você e precisa decidir quebrá-la. Como? Começa com luz. Luz na mente, luz na alma, luz no ambiente. É preciso expor a escuridão para que ela fuja. É preciso falar, orar, se posicionar. Não basta querer parar. Você precisa fechar o portal, destruir o altar, romper os laços com os espíritos que se alimentam de você. E isso só acontece quando você assume a verdade. Você não está viciado em prazer. Você está acorrentado a uma entidade que se alimenta do seu poder. E ela só fica porque você ainda permite. Mas hoje você está vendo. Hoje você está ouvindo o grito da sua alma. Hoje você tem a chave. E a chave é renunciar à mentira, romper o silêncio e recuperar sua força. Porque os muros dessa prisão não são de pedra, são feitos de escuridão. E a luz, mesmo uma chama pequena, já começa a destruí-los. Há uma dor que não tem som, um cansaço que não se resolve com descanso, uma tristeza que não tem causa visível. É a dor da alma que está morrendo. Devagar, em silêncio e sem que você perceba. A pornografia não destrói de uma vez. Ela não te quebra com violência. Ela vai apagando a luz aos poucos. No início, é apenas prazer. Depois, vem o vazio. Depois, o cansaço. Depois, o olhar perdido. Depois, o afastamento da oração, do altar, da presença, da verdade. E por fim, você está ali, de pé, vivendo, mas não inteiro. Sua alma está fraca. Não sente mais alegria verdadeira. Não chora mais com intensidade. Não vibra com a palavra. Não se emociona com a presença de Deus. Não sente mais nada profundo, porque a alma já está embotada, anestesiada, sedada. E isso não é coincidência. Esses espíritos que se alimentam de você não querem apenas sua energia sexual. Eles querem a alma. E para alcançar isso, eles têm uma estratégia sutil, mas letal. Desligar você daquilo que te conecta ao alto. Eles sabem que se conseguirem apagar a luz da sua alma, você se tornará apenas um corpo que respira, mas não vive. Um homem que fala, mas não profetiza. Que anda,
mas não avança, que ora, mas não se conecta, que parece inteiro, mas por dentro é cinza. A alma começa a morrer quando ela é negada repetidamente. Cada vez que você traz seu chamado, cada vez que você troca a intimidade com Deus por imagens vazias, cada vez que você se cala quando deveria clamar, uma camada de morte espiritual se instala e ela é silenciosa, ninguém vê. Você continua indo à igreja, trabalhando, rindo, publicando, mas por dentro sabe, algo está errado, algo foi perdido e talvez você nem saiba o que é, mas sente. A oração seca, o louvor sem fogo, a Bíblia sem revelação, o toque do Espírito ausente. Esse é o grito da alma morrendo, não com palavras, mas com apatia. E nesse ponto, muitos homens desistem, aceitam a morte da alma como algo normal. Vivem o resto da vida como zumbis espirituais, porque acreditam que já é tarde demais, que pecaram demais, que sujaram demais o altar, que Deus já não os ouve, mas isso é a maior mentira do cativeiro, porque mesmo morrendo, a alma ainda pode clamar. Mesmo na escuridão, a luz ainda pode encontrar você. O Espírito Santo não se afasta dos fracos. Ele é atraído pelos que reconhecem sua dor. Ele não exige pureza para se aproximar. Ele traz pureza com sua aproximação. Mas há um preço: a rendição, a decisão, o rompimento. Você precisa rasgar o véu que colocou entre você e o altar. Precisa admitir: eu estou morrendo por dentro. Não quero mais essa morte. Quero viver de novo. Quero que minha alma volte a brilhar. E então, algo começa a acontecer. A presença volta. A lágrima cai. A oração arde. A música toca onde antes havia silêncio. E a alma respira. Porque enquanto houver vida em você, a alma ainda pode ser restaurada. E quando ela se levanta, os espíritos fogem. Você não caiu por acaso. Você foi conduzido, não por mãos visíveis, mas por vozes internas, padrões invisíveis e feridas antigas que abriram espaço para espíritos se instalarem. Mas da mesma forma que esse pacto foi selado em silêncio, ele pode ser rompido em voz alta. O primeiro passo para romper qualquer pacto espiritual é reconhecer que ele existe, e sim, todo ato repetido de entrega energética sem propósito, toda vez que você derrama sua luz vital diante de imagens e fantasias escuras, você está selando um pacto, um acordo inconsciente onde você troca energia por prazer. Mas nesse contrato oculto, você sempre sai perdendo. Esses espíritos não agem sem permissão. Eles se aproximam de brechas, de legalidades espirituais, de omissões, de portas abertas. E é por isso que o rompimento precisa ser espiritual, simbólico e prático. Não basta ter nojo da pornografia. Você precisa renunciar ao prazer que ela te ofereceu. Você precisa dizer, diante do céu e do inferno: eu rompo agora, em nome do Deus vivo, todo pacto feito com espíritos de luxúria, todo laço de prazer falso, toda prisão invisível que me manteve cativo. A partir de hoje, minha energia é sagrada. Meu corpo é altar. Minha alma é viva, e nenhum espírito que se alimenta da minha fraqueza terá mais acesso ao meu templo. Essa oração não é mágica, mas ela é jurídica no mundo espiritual. Ela marca uma nova autoridade, e a partir dela, você precisa selar as portas. Como? Jejum digital. Corte imagens, redes sociais, conteúdos que reabrem o portal. A fome desses espíritos se alimenta do que você consome com os olhos. Retenção. Sua energia sexual precisa voltar a ser guardada como algo santo. Cada vez que você retém, sua luz se fortalece. E essas entidades se afastam porque não conseguem mais se alimentar de você. Oração em voz alta. O silêncio é o território do inimigo. Fale, clame. Ore em línguas, se for preciso. Use sua voz como espada. Louvor e adoração. Espíritos de luxúria não suportam ambientes de glória. Eles vivem na escuridão. Traga som, palavra, presença, luz para sua casa. Que seu quarto, onde você caiu tantas vezes,
Se torne o lugar onde você será levantado, aliança com outros homens. A solidão é o que te derruba. Mas a confissão com irmãos, a vulnerabilidade diante de alguém que também luta, quebra a vergonha, e onde há luz compartilhada, as trevas não resistem. Aqui no canal O Buscador é um bom espaço. Romper o pacto é doloroso, porque parte de você ainda está viciado na dor que vem depois. Parte de você sente falta do alívio, do hábito, do buraco preenchido. Mas isso é memória de cativeiro. É como o povo de Israel desejando voltar ao Egito porque sentiam falta do pão, esquecendo que no Egito eles não eram homens, eram escravos. Você não nasceu para viver de migalhas, você nasceu para carregar presença, e para isso você precisa selar o templo, fechar o portal, romper o laço. E quando isso acontecer, o silêncio muda, a opressão recua, a mente clareia, o corpo se fortalece, a alma se alinha e os espíritos fogem. Porque agora eles sabem, você não é mais alimento, você é altar. Eles ainda vão tentar. Os espíritos que um dia te alimentaram como parasitas vão bater a porta, vão se aproximar no silêncio da noite, vão sussurrar lembranças, desejos, imagens antigas, mas agora eles não encontram mais entrada, porque você se tornou inacessível. Há algo que o mundo espiritual respeita mais do que palavras bonitas: presença real. Um homem que carrega luz de verdade, não só discurso, mas autoridade. Um homem que não apenas resiste, mas repele, que não apenas foge da escuridão, mas faz a escuridão fugir dele. Esse homem é raro, porque ele não venceu só o vício, ele venceu a si mesmo. Ele é o homem que retém sua energia como quem guarda fogo sagrado, que não joga fora sua força criadora em sacrifício aos deuses do prazer, que não alimenta demônios com sua fraqueza, mas alimenta o espírito com sua fidelidade. Esse homem não é apenas puro, ele é perigoso para as trevas. Onde ele passa, a atmosfera muda, sua presença carrega a espada. Seus olhos transmitem firmeza, sua voz tem peso. Sua alma tem luz e sua mente, clareza. Ele já não precisa fugir das tentações, porque a sua energia está tão elevada, tão consagrada, tão bem protegida, que os espíritos nem tentam mais entrar. Eles já sabem, aquele altar está guardado. A pornografia, que antes parecia irresistível, agora enjoa. O prazer vazio, que antes acalmava, agora revolta. A culpa, que antes o paralisava, agora foi substituída por autoridade. Esse homem entendeu que o mundo espiritual não é metáfora, é guerra. E ele decidiu ser soldado, não de uma religião, mas de uma causa: a restauração da sua masculinidade como força espiritual. Ele não se gaba da retenção, ele guarda em silêncio, não se exibe, se recolhe, se consagra. Porque entende, quanto mais luz, menos ruído, quanto mais presença, menos explicação, quanto mais energia, menos distração. Esse homem é o futuro da geração que hoje está perdida. Ele será o farol entre os que ainda caem. Ele será a resposta silenciosa às orações dos que estão gritando por libertação. Ele será a rocha onde os demônios já não tocam, porque decidiu não mais ser vítima. Ele agora guarda o templo, protege o fogo e vigia o portal. Esse homem é você. Se decidir ser, a escolha não é mais sobre parar de ver pornografia. A escolha agora é: você vai continuar alimentando as trevas ou vai se tornar tão inacessível que elas não ousarão mais se aproximar, porque um homem pode cair 1000 vezes. Mas, quando ele se levanta com consciência, com propósito, com presença, ele se torna um altar que ninguém mais profana. Se esse vídeo falou com a sua alma, se você sentiu que algo foi exposto dentro de você, se finalmente compreendeu o que está por trás das suas quedas, então não volte para a escuridão. Inscreva-se no canal O Buscador. Aqui, nós não oferecemos conselhos superficiais. Oferecemos guerra, luz, libertação e presença. Deixe um comentário, não com vergonha, mas com verdade. Diga:
Estou rompendo com as trevas. Declare em voz alta que você não será mais alimento de espíritos ocultos. E compartilhe este vídeo com um irmão, um homem que talvez esteja caindo em silêncio, achando que está lutando sozinho. Você pode ser a lâmpada no quarto escuro dele, porque o mundo não precisa de mais homens distraídos. Precisa de homens vivos, conscientes e inacessíveis ao inimigo. Você não é um vício, você é altar. E esse altar acaba de ser reacendido.